Me guiarás pelo vale escuro, e na dor tu serás meu doce refúgio, meu pastor, a ti sempre sigo em paz. Morto fui, mas vivo estou sem fim. Em Jesus tudo consumado foi. Vou viver pra te adorar, meu Deus. És o meu prazer. Só desejo te. Cristo já morri, sangue santo me purificou, sem temor eu venho te amar. Amém, amém. Vocabulário é uma das coisas mais importantes, não é? Se você estiver num lugar e as pessoas estiverem falando, mesmo que seja a tua língua, se você não tem um vocabulário, você não sabe o que está acontecendo. Esses dias eu estava vendo uma sessão lá do Supremo Tribunal Federal, e muitas coisas que eles falavam, os juízes falavam, eu não entendia. Eles usavam termos em latim, e eu não entendia. Então o vocabulário é essencial. Eu lembro que certa vez eu estava vendo um filme, O Resgate do Soldado Ryan, que é 8 soldados, se eu não me engano, que vão resgatar o soldado Ryan. Mas como só tem soldados juntos, a linguagem que eles usam é o tempo todo de soldado, e tem muitas coisas que eles falam que você não entende. E eu olhando, pensando que pessoas que foram soldados, que tiveram num ambiente de guerra, estariam aproveitando, entendendo muito melhor o filme, o linguajar deles, o material que eles estavam usando, porque eles falavam coisas que eu não conseguia entender. Era muito mais difícil para mim. Agora, imagine se nós estamos falando das coisas mais importantes do mundo. Eu acho que o grande problema da igreja em nossos dias é de vocabulário. A maior parte das palavras que são ditas, que as pessoas ouvem, elas acham que sabem o que aquela palavra quer dizer, elas não sabem. Não é? Então, todas as dificuldades doutrinárias, e muitas vezes as pessoas dizem para mim, olha, eu tenho dificuldade com a doutrina tal, eu tenho dificuldade com aquela doutrina da graça, e o que aquela pessoa não tem é um vocabulário bíblico. E mesmo aquelas palavras que parecem mais simples, muitas vezes, depois de muitos anos, são perdidas completamente o seu significado. Então, João 1, de 9 a 14, depois Romanos 1, eu quero falar sobre uma das palavras mais importantes no Evangelho, que é pecado. E como se nós não compreendermos, nós perdemos aquilo que Deus fez, aquilo que Ele vai fazer, perdemos as doutrinas essenciais. E os judeus, por exemplo, eles acreditavam na graça, eles acreditavam em expiação, mas eles não tinham uma definição essencial de pecado. Então eles não podiam entender, eles ficavam chocados, como muitos da igreja hoje ficam, quando Paulo falava sobre justificação pela fé, sobre as doutrinas da graça, e muitos de nós vamos ter problemas, tanto para olharmos nossas vidas e crescermos espiritualmente, como também para entender o que Deus vai fazer no futuro em nossas vidas, se nós não compreendermos claramente isso. Então o texto diz assim, João 1, 9 a 14. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vê ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. E aí fala sobre o chamado eficaz. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, a percepção do que a palavra pecado quer dizer não é algo intuitivo para nós. Não está intuitivamente nas categorias humanas. Nós logo quando ouvimos falar sobre o pecado, nós já imaginamos o que é.
Mas a maneira com que a Bíblia fala sobre o pecado de fato é contraintuitivo às categorias que o ser humano tem. Ou seja, não está nos nossos mapas mentais. Portanto, quando a gente ouve uma palavra, a gente logo busca nos nossos mapas mentais o que aquela palavra quer dizer. E como nós temos uma informação nos nossos mapas mentais que não é igual à da Bíblia, nós entendemos errado. E nós temos uma visão tosca da realidade. Então, esse texto que nós lemos fala sobre a universalidade do pecado, mas, essencialmente, o que é mais importante, fala sobre a essência do que é o pecado. E é sobre isso que a gente quer meditar hoje, e depois voltarmos aqui, quem sabe, na semana que vem. Então, a universalidade do pecado. No versículo 10 e 11, ele veio ao mundo e o mundo não o reconheceu, não o conheceu. No 10 e o 11, ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Eu tenho certeza que quando a gente lê esse texto, eu li esse texto a minha vida inteira, não é? Mas muitas das vezes quando eu li esse texto, eu achava que, assim, lendo, sem pensar muito a respeito dele, há tempos atrás, eu achava que o autor só quer dar uma ênfase, não é? Ele veio ao mundo e o mundo não o conheceu. E depois parece que ele fala a mesma coisa no 11, só para dar uma ênfase. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas não é isso. Não é? Ele está falando sobre dois grupos de pessoas, como o apóstolo Paulo e os outros apóstolos vão falar o tempo todo sobre esses dois grupos de pessoas. Então, ele veio para o mundo e o mundo não o recebeu. Ele está falando dos gentios, de todos os povos. Ele criou o mundo. Ele criou todas as coisas. Está falando sobre as pessoas que eram de comunidades religiosas pagãs, pessoas que não estavam esperando o Messias, pessoas que não tinham a revelação de Deus, enfim, o mundo gentio. Ele veio para o mundo, mas esse mundo era dele, esse mundo que não conhecia, não o esperava, era dele. Esse mundo não recebeu, não conheceu. E ele veio para os que eram seus. Aqui ele está falando sobre a comunidade de Israel, o povo que tinha a Bíblia, que naquele tempo era o Velho Testamento, o povo que acreditava nos 10 mandamentos, o povo que viu os sacrifícios, o povo que viu toda aquela preparação durante séculos. Ou seja, são as pessoas que entre as outras do mundo, se você fosse comparar, eram pessoas boas, no sentido que elas eram muito melhores que o mundo. Elas eram, cultuavam o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eram descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, estava esperando a raiz de Davi vir. Então, o que João está dizendo, como você vai ver em outros lugares depois, a gente vai ver em Romanos, por exemplo, em Efésios, ele está dizendo que há dois grupos de pessoas, mas que os dois grupos não receberam Jesus. Os dois grupos perderam Deus. Tanto aqueles que estavam na maior escuridão, quanto aqueles que ficaram séculos esperando, vendo os sacrifícios. Todos eles igualmente não reconheceram Deus quando Deus veio ao mundo. Sabe, não havia nenhuma diferença, acabou que não havia nenhuma diferença entre eles e o restante do mundo. Jesus, Deus, veio para o mundo e o mundo não o recebeu. Ele veio para os que eram seus, aqueles que eram o povo da promessa, mas esses também não o reconheceram. Então aqui, dois grupos de pessoas, e os dois falharam completamente. Como Paulo coloca em Romanos 3, 23, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é uma das declarações mais tremendas e terríveis sobre o homem, porque não há diferença. A gente acha sempre que há diferença, não é? E como Paulo chegou a isso? Paulo está dizendo o seguinte: pessoas morais e pessoas imorais, pessoas religiosas e pessoas que seguiam falsas religiões, pessoas heréticas, pessoas que não tinham religião nenhuma, todos, absolutamente, Paulo diz, porque não há diferença. Todos pecaram,
todos são um fracasso. Nós sabemos que as pessoas adoram, hoje em dia, então, é a época que a gente gosta, as pessoas mais gostam de dizer que tudo é um fracasso, né? Tudo é um fracasso. Sabe assim, as instituições são um fracasso, o governo é um fracasso, tudo é um fracasso, a igreja, as pessoas adoram dizer que a igreja é um fracasso. Mas a grande pergunta que elas deviam ouvir é: você é um sucesso? O que Paulo está dizendo é o seguinte: olhe para todos os homens, olhe para todos os povos, olha aqueles que tinham a Bíblia, o que o apóstolo Paulo está dizendo, e os que não tinham, porque não há diferença, não há diferença, todos pecaram. Os que estavam numa situação, a nossos olhos, moral melhor, e os que estavam numa situação moral pior, espiritualmente todos fracassaram. O status espiritual de todos era igual no fim. Não há nenhuma diferença. Ninguém era. Não é porque ele disse que havia diferenças, mas elas não eram suficientes. Ele diz: porque não há diferença. Porque todos pecaram. Alguns capítulos à frente desse texto que nós lemos, Jesus encontra com um homem chamado Nicodemos. Nicodemos é uma das pessoas mais admiráveis da Bíblia. Porque nos dias de Jesus há dois grupos, assim, aquele grupo do pessoal assim que está no buraco mesmo, assim, cobradores de impostos, prostitutas, e há aquele pessoal que está num buraco diferente, assim, são legalistas, os fariseus, não é? Que olhava até para esse outro grupo assim, se achando suprassumo. Todos esses estavam falidos espiritualmente. Algumas pessoas tentam glamourizar os cobradores de impostos, as prostitutas. Jesus nunca olhou nenhum pecado como algo que ele não odiasse completamente. Ele é Deus. Ele é o Deus Santo. E ele salvou pessoas nesses grupos. Mas esse homem, ele é admirável em relação a esses dois grupos, porque ele não está em nenhum dos dois que a gente vê claramente. Ele é um dos cobradores de impostos, que eram todos corruptos, eram funcionários corruptos. Eles cobravam imposto para o Império Romano e roubavam para eles, e ficavam ricos fazendo isso, roubando dos seus conterrâneos. Então você tem os cobradores de impostos, as prostitutas, e por outro lado você tem os fariseus, legalistas. Então chega Nicodemos. Primeiro de tudo, Nicodemos ele é um vencedor na sociedade, ele é um homem rico, ele é um homem de uma família importante, ele é intelectual, ele é um homem público, ele é um homem educado, ele é alguém que venceu na vida. Ele não está... Ele é um paradigma de sucesso. E ele não era como os outros fariseus, ele tinha um interesse. Os fariseus odiavam Cristo porque aquilo que Cristo era estava expondo que eles não eram o que eles diziam ser. Então eles odiavam Cristo, mas ele não era como esse, ele não tinha medo de perder o seu poder com a presença de Jesus, ele tinha um interesse verdadeiro. Então aqui está um cara que é um tremendo sucesso, de todas as maneiras. Ele é um sucesso financeiro, ele é um sucesso intelectual, ele faz parte da liderança do seu povo, ele é um homem público, mas ele tem uma mente aberta, ele não é tacanho, ele vê que Jesus é diferente de todas as coisas, ele sente que o caminho aponta para Cristo. Então ele vai até Cristo e Jesus diz a ele o seguinte: você precisa nascer de novo. Não te maravilhes de ter dito, João 3,7, necessário vos é nascer de novo. Quando nós ouvimos a palavra, vocês precisam nascer de novo, hoje, no meio evangélico analfabeto da nossa geração, as pessoas ficam pensando em gente que no culto levanta a mão, no final do culto, né? O pastor faz um apelo, aí a pessoa levanta a mão, aí a pessoa vem pelo corredor, recebe uma oração e nasce de novo, assim, você nasceu de novo, alguém diz para aquela pessoa. A gente tem essa ideia, essa caricatura
que nos últimos séculos foi criada, né? Mas Nicodemo não tinha nada disso, ele nunca tinha ido numa igreja, não tinha essa ideia falsa de novo nascimento. Ele podia entender melhor quando ele ouviu o que Jesus disse do que as pessoas que cresceram no mundo evangélico dos apelos emocionais e de alguém facilmente dizendo para outra pessoa que ela nasceu de novo depois de fazer a oração do pecador. Mas Nicodemos não, ele não pensou nessas coisas quando ele ouviu Jesus falar, importa você, né, nascer de novo. Ele não pensou, tem que levantar a mão, tem que fazer uma oração, tem que repetir uma oração contigo, é isso que eu tenho que fazer aqui. Ele entendeu exatamente o que Jesus estava dizendo. Ele estava dizendo, olha, você precisa começar do zero. Não tem absolutamente nada na sua vida que te recomende diante de Deus. Porque não há diferença, Nicodemos. Você não é igual aos outros fariseus. Você também não é igual aos cobradores de impostos. Você é um sucesso. E você é esse cara realmente que entre todas essas pessoas você é um exemplo. Mas eu quero dizer para você, não há diferença. Você tem que começar. Não há nada na tua vida que te recomende para Deus. Sabe aquela prostituta lá? Então, você e ela é necessário nascer de novo. Não há diferença nenhuma. É isso que Paulo falou, é isso que Jesus está dizendo. Você tem que começar do nada, do zero. Você não tem nada, você não merece o favor de Deus. A tua vida merece a condenação de Deus. E se você não nascer de novo, você não entra no reino de Deus. Mesmo sendo esse cara notável que, se as pessoas forem comparar gente aqui, vão chegar à conclusão de que você é. Agora, como ele pode ter feito isso? Não é? O que a Bíblia está dizendo é que a definição de pecado bíblica é muito diferente dos mapas mentais que nós colocamos essa palavra. Que nós devemos ver como Deus vê. Que Deus olha para esse mundo e vê uma massa de pecado. E você pode achar que há muitas pessoas melhores que as outras, mas que não há diferença. Que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Que não há a menor diferença. Você não pode dividir o mundo em dois. É o que Jesus está dizendo. Você não pode dividir o mundo em gente boa e gente má. Você não pode dividir em gente que é útil social, faz bem à sociedade, está em causas sociais, e você achar que essa pessoa tem alguma diferença. Porque não há diferença. Não há pobre e não há rico. Essa coisa de que o pobre está mais perto, o pobre, o rico, o que você acha legal, o que você acha ruim, porque não há diferença. É isso. Todos pecaram. É inútil a ideia de que alguém está numa situação melhor. Agora, deixe-me empurrar um pouco isso mais antes de irmos para definições mais profundas. Então, esse é o ponto inicial. Se você não começar daqui, tudo que você pensa sobre o pecado está errado. E tudo que você pensar, todas as dificuldades que as pessoas têm com todas as doutrinas, todas as verdades de Deus, ir para lá olhar para a vida dela mesmo, e como ela reage também maravilhada ou não ao que Deus fez, ou à graça de Deus na sua própria vida, começa aqui. Então, quando Jesus nos chama à salvação, ou quando Jesus chama alguém à salvação, hoje nós mesmos passamos para o mundo, e o próprio mundo tem em seus mapas mentais uma ideia de pecado, que é intuitiva e não é bíblica, de que simplesmente Jesus está chamando, e quando chama para a salvação, é que aquela pessoa faz coisas ruins, ela deve fazer coisas boas. Ela tem vícios, ela deve abandonar os vícios. Ela anda por determinadas coisas, ela deve abandonar isso. Ou seja, ela deve melhorar. Ela não é útil para a sociedade, ela deve ser útil. Mas quando Deus fala isso, não é isso que Ele está dizendo. Por quê? Você é ruim, você tem que ser bom. Você é desobediente, você tem que ser uma pessoa mais obediente. Por quê? Porque Nicodemos era. Ele era obediente. Ele vivia uma vida correta. Ele era um exemplo.
Ele era bom aos olhos de todo mundo. Jesus diz, olha, você precisa nascer de novo. Então, a Bíblia não está dizendo que você é indisciplinado e tem que começar a ficar mais religioso. Porque Nicodemos era disciplinado e... Ou então não está dizendo que você é uma pessoa que precisa achar um lugar de ser útil para a sociedade, porque você não tem sido útil para a sociedade, porque Nicodemos era tudo isso. Então esse texto está falando sobre pecado, apesar de não estar usando a palavra. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vê o mundo. E aí ele diz, estava no mundo e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não conheceu. Quer dizer, todo mundo sem ser Israel. Todo mundo pagão, todo mundo gentio. E ele veio para o que era seu, para o seu povo, para aqueles que receberam a Bíblia, para aqueles que tinham a lei de Moisés. E os seus não receberam. Não houve diferença, são todos iguais. Sem diferença, tem a mesma necessidade e nenhum dos dois grupos reconheceu e se relacionou corretamente com ele. Então, quando é dito que o homem é um pecador, ele precisa ser salvo, não é que ele está sujo, precisa ficar mais limpo, como outras pessoas. Nós temos que ter muito cuidado quando nós desenvolvemos verdades bíblicas pelos mapas mentais intuitivos que nós temos. Então é óbvio que a definição de pecado é muito diferente, não é? Então aqui está a doutrina da universalidade do pecado. Se você é cristão, você diz, eu concordo, que não há diferença, eu sei disso, a Bíblia diz isso. Mas o apóstolo Paulo, em Romanos 1, ele fala sobre o mundo pagão. Deus os entregou, fala o homem sem Deus, sem conhecer Deus. Em Romanos 2, ele fala sobre os judeus. Ele está fazendo a mesma coisa que João, de uma maneira mais completa. E ele chega no ponto e diz, e não há diferença. Você vê, depois disso tudo, eu falei sobre o mundo pagão, falei sobre os gentios e não há diferença. E Paulo está falando sobre ele mesmo, ele foi o homem mais escrupuloso que existiu. Ele disse, segundo a justiça que há na lei, eu fui irrepreensível. Fui repreensível como adolescente, fui repreensível como jovem, eu nunca fiz nada que contrariasse o que eu aprendi da verdade de Deus. Então, ele, antes de se converter, ele achava que havia diferença, lógico que ele achava. Ele achava que entre ele e o mundo havia toda a diferença. Ele achava que entre ele e os outros judeus havia toda a diferença, porque ele era fariseu. E ele era o fariseu dos fariseus. Ele via a diferença. Ele não era igual. Ele era diferente do mundo pagão e ele era diferente de todas as pessoas, porque ele era muito mais zeloso. Mas depois que ele se converteu, ele mudou completamente. Ele olhou para prostitutas, para ladrões nas ruas, e disse, não há diferença entre a minha pessoa e aquela pessoa ali, não há diferença. Só depois, no minuto que ele se tornou cristão, ele descobriu algo pelo qual a vida dele tinha andado totalmente diferente. Uma definição de pecado que podia fazer um grande homem moral como Paulo dizer, não há diferença. Eu e um gentio lá comendo aquelas comidas impuras, eu e aquela prostituta ali, eu e aquele ladrão, eu e aquele assassino. Não há diferença. Todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Eu e as pessoas do ISIS que estão degolando cristãos, não há diferença. Paulo olha e ele diz, olha, não há diferença nenhuma. Agora, como pode isso ser verdade? Só pode isso ser, nós falarmos isso não da boca para fora, quando a definição bíblica está preenchendo todo o nosso coração, toda a nossa vida. Eu quero falar duas coisas. A primeira, a definição bíblica de pecado não é tanto quebrar uma regra, mas uma relação que foi
trocada, uma relação que foi comutada. Então, o versículo 10 e 11 diz: estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Isso é tudo sobre o pecado, mas você vê, ele não está falando sobre nenhuma regra específica, nenhum moral absoluto transcendente sendo quebrado. Eles o rejeitaram, eles não o reconheceram, eles não o receberam. Você pode pensar, isso é simples, é fácil entender isso. Não, mas é por nós acharmos as coisas simples que nós ficamos com um pensamento simples sobre as coisas. A definição de pecado, então, é muito mais profunda do que quebrar regras. Isso nos coloca todos no mesmo pé de igualdade. Você, antes, divide as pessoas sobre aquelas pessoas que quebram um monte de regras e as pessoas que quebram menos regras. E você fala que elas são diferentes. Está vendo aquela pessoa ali que está vivendo em adultério? Está quebrando regras. Aquela pessoa não vive em adultério. Há uma diferença. Está vendo aquela pessoa que rouba, aquele cara ali é um cidadão honesto? Há diferença. Porque você define, tu está definindo assim. Você não pode dizer não há diferença. Você não pode pegar o cara mais moral, religioso, espetacular da sociedade, que era Nicodemos, e dizer, olha, você tem que começar do zero, porque você, se não nascer de novo, você está, não há diferença. Você vai ter que entrar do mesmo jeito que aquela pessoa lá, porque você, aquela pessoa lá, o teu status diante de Deus é o mesmo. É péssimo, você não tem status nenhum. Então você pode ser completamente obediente, moral e cheio de bons costumes e estar nos cultos, ler a Bíblia, fazer tudo certo e estar completamente mergulhado no pecado. É isso. Paulo era assim. Ele está dizendo, a essência do pecado não é uma regra quebrada, mas é uma relação mudada, uma relação comutada. Eu não quebrava as regras. Eu lia a Bíblia mais do que todo mundo. Eu orava mais do que todo mundo. E tudo que um fariseu fazia, eu fazia muito mais. O fariseu, na idade de Paulo, já tinha decorado a Bíblia toda. Ele era um expert na palavra, em oração. Agora, a essência do pecado não é uma regra quebrada. Ele, quando olhava para regras, ele via uma diferença imensa entre ele e o mundo, entre ele e uma prostituta. Mas quando ele se converteu, ele disse, porque não há diferença entre eu e ela. Não é que eu estava na frente, mas estava quase lá e ela não estava. Não há diferença. Então, a essência do pecado não é uma regra quebrada. Quando a gente volta para Gênesis 3, por exemplo, que é a exposição originária do pecado, Adão e Eva no jardim, o que nós aprendemos lá? A gente normalmente pensa, o que a gente aprende é que tinha uma regra e a regra foi quebrada. Então, pecado, não comer da árvore. Adão e Eva quebraram a regra de modo que isso é pecado. Mas nós temos que olhar com cuidado. Qual foi a regra? Deus disse, eu só tenho uma regra para vocês. E não é grande. E não é pesada. E não é difícil. Apenas uma regra. Você pode imaginar isso? É a religião dos nossos sonhos. Não é verdade? A religião dos nossos sonhos, do sonho humano, é Deus dizer, eu só tenho uma regra para vocês. Não tem mais regra nenhuma. Uma. É isso, é a religião dos sonhos. E ele disse para Adão, o quê? Não minta? Não. Não foi, não minta. Ele não disse, basta vocês nunca mentirem que tudo vai estar bem. Não. Ele disse, não mate. Olha, contanto que você nunca mate a sua esposa, ou mate mais ninguém que vier depois, não. Qual era a regra? Ele não disse, olha, não cometerás adultério, até porque nem dava para cometer adultério naquela situação que eles estavam. Ele não disse, não minta. Ou se ele dissesse, não quebre a regra de ouro. Qual é a regra de ouro? Não faça ao outro o que você não deseja que seja feito a você. E ao mesmo tempo, faça ao outro o que você deseja que o outro faça a você. É a regra de ouro. É isso que nós chamamos de um transcendente
absoluto moral. Por quê? Porque isso faz parte da revelação geral de Deus. Foi que Deus botou em todos os homens, de tal maneira que em todas as culturas, em todas as religiões, ou então se o cara não tem religião nenhuma, essas verdades continuam lá. O cara sabe que mentir é errado. Ele pode mentir, como todo mundo mente, mas ele mente, mas não gosta que ninguém minta para ele, porque ele sabe que mentir é errado. Que fazer algo no outro que ele não quer que faça em você é errado. Agora, não foi um transcendente absoluto moral que foi a regra. Então há certas coisas que no mundo todo, instintivamente, Deus colocou em todos os homens, que é certo e é errado. Fez uma revelação dele geral em todos. Então, simplesmente toda a cultura, assassinato é errado, roubar é errado, mentir é errado, porque são chamados de absolutos morais transcendentes. Todo homem sabe que está errado. Então, se Deus tivesse escolhido um desses, a essência do pecado seria quebrar uma regra. E é claro que se a essência do pecado fosse isso, Paulo poderia andar na rua e olhar pessoas que matavam, que roubavam, que mentiam, que não obedeciam aos mandamentos de Deus, e dizer: há diferença, eu não faço essas coisas, aquele cara está fazendo, olha o que ele está fazendo, olha as coisas que ele faz, eu não faço nada disso. Portanto, há uma diferença entre eu e ele. Mas Paulo diz: por que não há diferença? Depois de falar sobre o mundo pagão, depois de falar sobre os judeus, sobre todas as pessoas, os que tinham Bíblia, os que não tinham Bíblia, eles não há diferença, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Isso é porque Paulo tem uma nova definição de pecado, totalmente diferente do que ele tinha até aquele dia, no caminho de Damasco. Ele tem uma compreensão totalmente nova, que Deus não disse para Adão: não minta, não roube, não mate. Ele disse: não coma da árvore que está no meio do jardim. Bem, agora, isso não é um dos 10 mandamentos, isso não é um transcendente moral absoluto, ou seja, ninguém instintivamente sente que não deve comer de uma árvore, como matar, como mentir, como a regra de ouro. Não é um mandamento moral nesse sentido, de que todo homem sabe que enganar é errado, que roubar é errado, que adulterar é errado, que trair quem você se deu a sua palavra é errado. Comer de uma árvore, se ninguém te avisar, você não se sente, você não é errado, não é um absoluto moral, e Deus escolheu isso. O que a regra significa? O que Deus estava dizendo? Faça alguma coisa simplesmente porque eu sou Deus. Faça algo simplesmente para honrar a mim. Faça algo simplesmente com o desejo de me agradar completamente. Faça algo simplesmente por causa da beleza e da glória daquilo que eu sou e daquilo que tudo que eu criei expressa. Não porque é um absoluto moral. Porque você poderia dizer: que mal pode haver em comer um fruto da árvore, se a gente pode comer todos os outros frutos? Não é um absoluto moral. Mas eu estou falando para não comer. Não é porque beneficia, não é porque faz mal, não é porque vai fazer mal, não é porque é venenoso, não é porque vai fazer mal à sociedade de vocês, não é porque tem um veneno no fruto, porque eles comeram, não tinha veneno nenhum. Quando Adão e Eva pensaram: nós devemos desobedecer, no coração deles já tinham quebrado essencialmente aquilo que o pecado é. Quando eles perguntaram: eu devo obedecer ou não? Por definição, você tem uma relação comutada, mudada, que é a essência do pecado. Eles não tinham ainda no seu comportamento expressado isso, mas o coração já havia deixado o lugar certo. O lugar certo da relação que eles deviam ter com Deus. Assim que você pergunta, assim que eles perguntaram: nós devemos obedecer ou não? Por que comer
ou não comer? Será que vai ser bom ou mal? Em primeiro lugar, você está assumindo que você tem o direito de decidir isso. Você está decidindo que você tem o direito de questionar isso. Em segundo lugar, você está assumindo que você tem a capacidade, a sabedoria de julgar se aquilo é melhor ou pior do que Deus. Em terceiro lugar, a sua relação com Ele já mudou. Qual é a chave? Você substituiu Deus por você. Você colocou você no trono e você fez Deus o seu servo. Você está pensando, é vantajoso ou não obedecê-lo? Eu vou ganhar mais obedecendo ou desobedecendo? Você se colocou no lugar dele e ele no lugar de servo. Você fez o Senhor, o Criador, não ser mais o Senhor. É por isso que o texto diz, estava no mundo e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não reconheceu. O mundo foi criado por ele, mas não iria reconhecê-lo como Criador. E no 11, veio para o que era seu e os seus não receberam. Ele veio para o mundo que ele criou, nós somos propriedade de Deus. É isso que João está dizendo. Ele veio para aquilo que ele possuía, para aquilo que era dele. E esse mundo não o reconheceu como proprietário. Ele que tinha criado tudo. A essência do pecado é substituir Deus por você. É eu substituir Deus por mim. Você começa a se colocar no trono e você pensa, eu vou controlar Deus. E eu vou usar Deus. E eu vou pensar o que é melhor para mim ou não. E onde Deus se encaixa nesse meu governo. Há duas maneiras de você fazer isso. E esse é o problema, é isso que Paulo descobriu. Há duas maneiras. Há uma maneira de você quebrar isso. Então, o pecado não é a quebra de uma regra, é uma relação comutada, uma relação mudada. E há duas maneiras de mudar essa relação. Há uma maneira de você dizer, eu não acredito. Ou então você dizer, eu acredito, Deus é Deus, a palavra de Deus é a verdade, como nós estamos dizendo aqui nesta noite. Mas mesmo assim eu vou decidir se eu vou obedecer isso ou não. Há essa maneira de você mudar, ou você negar e subtrair a verdade que você sabe sobre Ele, da sua mente. Ou então você admitir que Ele é Deus, mas você achar que você pode quebrar as regras, é que você está no controle disso. Mas há um outro caminho para você mudar a relação com Deus e estar no trono da sua vida e obter o controle, é por obedecer a Deus. É isso que é estranho. Então, há uma maneira de você mudar essa relação por desobedecer a Deus. E há uma maneira de você mudar essa relação, que é a essência do pecado, por você obedecer a Deus. E é isso que Paulo descobriu. Por você obedecer a Deus completamente, o máximo que um ser humano poderia. Então, como você sabe que você está obedecendo a Deus pecaminosamente? Que você está obedecendo a Deus seguindo todas as regras possíveis, sendo o mais moral possível, sendo aquilo que o apóstolo Paulo foi. Quando você fica louco porque a tua vida não está funcionando como você queria. Quando você diz, olha, eu tenho vivido uma vida boa, eu tenho servido a Deus, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. Mas eu queria ter casado com aquela pessoa, e no entanto eu não casei. Deus não me deu isso, Deus não fez isso. Você começa a ficar com raiva. É um sinal de que, embora o teu comportamento fosse obediente, você radicalmente é controlado pelo pecado, como as pessoas que desobedecem. Você só está obedecendo a Deus para obter o controle sobre Ele. E você se espanta que a sua obediência não está controlando Ele. O pecado, a essência do pecado é uma relação comutada, onde eu fico no trono e Deus me serve. E eu fico no trono ou desobedecendo, ou obedecendo para controlar Deus. Você não está quebrando as regras, mas você mudou o relacionamento. É isso. A essência do pecado é um relacionamento comutado. É um relacionamento mudado. É um relacionamento que agora
é torpe. Então Paulo percebeu, não há nenhuma diferença entre eu e aquela prostituta ali na rua, aquele ladrão, aquele assassino. Nós dois estamos tentando tirar Deus do trono. Nós dois estamos em rebelião cósmica. Então ele diz em Romanos 3, 22 e 23, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esta é a razão. O apóstolo Paulo fala igual João a respeito do mundo e dos que estão perto. Ele diz assim, Efésios 2, 12 e 13, entre os gentios que estavam longe e os judeus que estavam perto, que naquele tempo estáveis sem Cristo, falando de nós, gentios, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Mas no 16 e 17, ele diz que como os que estavam perto, os que estavam longe, precisavam, não havia diferença, eles precisavam que fosse feita a paz entre eles e Deus. Ele diz assim, pela cruz, reconciliar ambos com Deus. Quem? Quem estava longe, como João disse, o mundo e os que eram dele, e pela cruz reconciliar com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades, e vindo ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Então eu queria trazer o seguinte, as pessoas longe, aquelas pessoas que estão quebrando todas as regras, e as pessoas mais morais, você está lutando contra Deus, não é? Você não está em paz com Deus. Paulo percebeu que ele estava fazendo isso com a obediência. Ele percebeu que ele obedeceu a Deus, que ele é o principal dos fariseus, porque ele queria controlar Deus, porque ele queria estar no trono, porque ele queria justificar ele mesmo. Que a relação dele com Deus era exatamente igual daquela que estava desobedecendo. Porque há duas maneiras de você querer tirar Deus do trono. Uma é você desobedecendo Deus e dizer, eu estou no trono. Outra é você obedecer a Deus para tentar que Deus faça o que você quer. Para dizer, eu estou no trono, a minha obediência controla, Deus me serve. Então Paulo descobriu que o que ele estava fazendo com a obediência, as pessoas estavam fazendo com a desobediência. Mas que o relacionamento dele e daquelas pessoas com Deus era o mesmo. Elas estavam quebrando as regras. E você que está obedecendo, então que é uma pessoa moral, está constantemente irritado com a forma como a sua vida vai. Como Deus não está fazendo o que você quer, porque você sente que Deus lhe deve. Que você tem que estar no controle da vida, que você obedece para isso, para tirar ele do trono, para tirar. Você está dizendo para ele, o que você está fazendo? Como o que eu quero não está sendo feito? Então você olha para as pessoas que estão vivendo vidas licenciosas, e aí vê elas com saúde, vê elas com seus filhos nas suas casas, e aí você vê você sem saúde, os seus filhos, e você fica louco. O que isso mostra? Mostra que a compreensão cristã do pecado não é tanto uma regra quebrada, como uma relação comutada, uma relação mudada. Você está no trono. E algumas pessoas querem tirar Deus do trono através de desobediência, e outros através da sua obediência. E outro sinal é quando você, através da sua obediência, você sente que você é melhor que os outros, que há algo na sua redenção, na sua salvação, que é um pouco diferente daquela pessoa que está fazendo aquelas coisas terríveis. Ou seja, que não é totalmente o que Cristo fez, que há algo. Você olha para aquelas pessoas, então, de cima para baixo, porque você está usando a sua obediência para ser senhorado das pessoas, porque você está sendo o seu próprio salvador, e você tem parte da sua vida que é justificada pelo que você faz. Essa é a essência do pecado. Você pode fazer isso por quebrar as regras, ou você pode fazer isso por obedecer às regras. E se você não entender a doutrina cristã do pecado, você não tem como entender a depravação do coração do homem. Então, o que é o pecado? Qual é a essência, a raiz de todo o pecado? É por isso que Paulo, quando olhou para ele e olhou para aquela pessoa que quebrava todas as regras, disse, não há diferença, eu não quebro as regras, mas eu tirei Deus do trono e eu estou no trono.
Aquela pessoa, ela quebra as regras. E qual a ideia? Ela tira Deus do trono e ela se coloca no trono. Não há diferença. Entre eu e ela, a relação nossa com Deus é a mesma. É por isso que aquele cara formidável que era Nicodemos ouviu de Jesus: importa você nascer de novo. Teu status com Deus, Nicodemos, é 0. Você não está numa escala melhor do que aquela pessoa lá, você está no mesmo estado. Você está no mesmo status. Então, os judeus, eles tinham uma dificuldade enorme com as doutrinas da graça, com a justificação pela fé, a mesma que os cristãos têm hoje. Mas não é porque eles não acreditavam na graça, nem na misericórdia. Os judeus acreditavam na misericórdia. Eles acreditavam na expiação. Eles sacrificavam o animal. Eles sabiam que para serem perdoados, precisavam que o animal fosse morto. Eles faziam aquilo o tempo todo. Eles levavam o animalzinho, matavam o animalzinho. Eles sabiam, sem remissão, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. O judeu acreditava nisso. Só que eles acreditavam que a dificuldade deles com a graça de Deus era a visão torta e errada de qual é a essência do pecado. Eles acreditavam que tinham coisas na vida dele que eram aceitáveis a Deus. Eles achavam que havia diferença. Eles achavam que eles precisavam do sangue, mas que eles não eram igual aquele outro. É por isso que o fariseu orava: Senhor, obrigado, porque eu não sou como aquele homem ali. Aí ele fala o quê? Ele fala sobre algumas regras. Ele achava que havia diferença. Então eles achavam, como a maioria dos cristãos hoje, que o que Cristo fez, ou que o sangue derramado lá no sacrifício, era fundamental. Mas sozinho não era somente a misericórdia, não era somente a graça, não era somente o sangue, como hoje. Então, se a gente não sabe disso, a gente nunca vai entender qual é a condição do nosso coração. A gente nunca vai conhecer a pecaminosidade essencial. A gente não pode falar, a gente pode repetir as palavras, mas não sentir o que Paulo sentia quando ele dizia: não há diferença. Ou quando ele dizia: eu sou o principal dos pecadores. Não é porque ele não vivia em santidade. Então, a gente nunca vai ter uma ideia sobre nós mesmos, da profundidade do que requereu a morte de Deus nesse mundo, a morte do Filho de Deus. O judaísmo, a gente vai ser sempre como judeus. A maior parte dos cristãos não passam de um judaísmo disfarçado. Acredita na graça, acredita no que aconteceu na cruz, mas não só naquilo. Eles acreditam que há alguma diferença. Eles não podem dizer não há diferença. Se tirasse aquilo, eu e aquela pessoa ali, não há diferença. Se tirar o solos Cristo, meu status é 0, como naquelas pessoas que estão vivendo a vida mais depravada aos meus olhos. É por isso que o cristianismo social, por exemplo, adentrou na igreja. As pessoas realmente acreditam que se alguém vive uma vida socialmente melhor, faz bem à sociedade, sei lá, luta por boas causas, de alguma maneira aquela pessoa está numa relação, numa escala melhor diante de Deus. É por isso que as pessoas acham que o pobre ou o rico ou tem alguma diferença. Eles não podem dizer não há diferença. Sabe, Madre Teresa de Calcutá, não há diferença. Se ela não estiver dentro daquilo que Jesus fez, não há diferença, não há nada. É 0, o status é 0. Não importa o que a pessoa faça. Ou mais moral, ou menos. Então, a gente nunca vai saber o que o pecado fez, o que o pecado é. Nenhuma doutrina bíblica vai ficar clara para nós e para você e para mim se a gente não entende isso. A verdadeira natureza, a profundidade, poder, extensão de como o pecado age, do que ele é e como ele distorce. A gente não vai poder entender a doutrina da justificação em tudo que ela é. A não compreensão do que o pecado é distorce todas as doutrinas, distorce toda a visão sobre mim, sobre o mundo, sobre Deus, sobre o que Jesus fez na cruz, sobre o que vai ser a eternidade, o que aconteceu com Cristo por causa do meu pecado, o que acontece na conversão, o que é regeneração de fato, o que é novo nascimento, o que é arrependimento para a salvação, o que é santificação, perseverança na fé, santidade, como vai ser o céu. Como eu estarei seguro de nunca mais pecar lá? Nós nunca vamos entender nenhuma dessas coisas sem esse
conhecimento. Ou seja, nós conhecemos a natureza do nosso próprio pecado, lidando com o que Paulo chama de o pecado que habita em mim. Então, eu tenho amor a Cristo, que corresponde à minha visão de que o pecado era do que ele me livrou. Eu posso dizer como Paulo, o amor de Cristo me constrange por causa da dimensão que eu vejo aquilo que o pecado é. Agostinho dizia assim: os seres humanos são tão pecadores que além da graça de Deus em Cristo, não podemos fazer nada que seja bom. Nós acreditamos nisso? Ou nós podemos repetir isso, mas você pode pensar, e muitas pessoas podem pensar, muitas coisas boas podem ser feitas: construir hospitais, manter o limite da velocidade no trânsito, negociar paz, achar cura para uma doença, alimentar um pobre, pagar um salário justo e assim por diante. Não é? Como é que Agostinho está dizendo que nada? Por exemplo, em Romanos 13:3, às vezes a Bíblia usa a linguagem de bom e mal, a linguagem comum do homem. Não é? Então diz assim, porque os magistrados, a justiça, não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terá o louvor dela. Tá vendo? Ele está falando sobre o bem e fazer o bem e o mal em relação à lei humana. Então, o tratamento mais penetrante e extenso de toda a Bíblia sobre o pecado está em Romanos de 1-3. E quando chega em Romanos 3:9, Paulo diz: pois que somos mais excelentes, depois de falar sobre Israel. Falou sobre o mundo pagão, depois falou sobre Israel. De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto os judeus como os gregos, todos estão debaixo do pecado. Ele não deixa dúvida sobre a conclusão disso no versículo 10. Não há um justo, nem um sequer. Ou no 12. Não há ninguém que faça o bem, nem um sequer. Então Romanos 1 busca mostrar 1 e 2 a essência do pecado. A mesma coisa que a gente viu lá em João, de uma maneira um pouco mais profunda. O que está errado com o homem no núcleo, na origem de todas as atitudes erradas mais que o homem tem. Ou seja, de nós perguntarmos por que o homem é assim, por que você é assim, por que... alguém pode falar, por que não apenas supor que o pecado é quebrar algumas regras? Por que supor que há algo por trás, algo muito mais poderoso? Por que pensar em algo chamado depravação? Porque essa é a razão de todo o argumento da Bíblia, o argumento de Paulo na parte mais importante a respeito disso. É a força que isso tem, o vigor. Paulo quer mostrar a essência, a raiz de todo o pecado. Uma força em nós que é parte de nós, chamado pecado. Por exemplo, em Romanos 7:8 ele diz: o pecado, aproveitando a oportunidade pelo mandamento, despertou em mim todos os tipos de cobiça. Agora, é engraçado porque cobiça é um pecado, é um dos 10 mandamentos. E Êxodo 20:17 diz: não cobiçarás. Mas não é estranho, ele diz assim: o pecado produziu cobiça. Bem, a cobiça é pecado. É o pecado que gera outro pecado. Cobiça é um pecado no coração. É o que faz você roubar, é o que faz você olhar para uma mulher com lascívia, é o que faz o homem adulterar, é o que faz o homem invejar. Não, a cobiça é um pecado no coração que gera outros pecados. Mas o que Paulo diz é que o pecado produziu a cobiça. Ou seja, ele está dizendo que é um pecado abaixo de todo pecado. Há o pecado que produz o pecado. Há o pecado que produz a cobiça e que produz vários pecados externos. É isso que ele quer que a gente perceba, a raiz do que há de errado conosco, de todos os males. Então em Romanos 1, ele vai o tempo todo nos mostrar isso. Por exemplo, no versículo 18 ele diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça, ou que suprimem a verdade. Adikian é a palavra que ele usa aqui. Ele diz que a humanidade inteira é ímpia e injusta. Toda injustiça é pecado, diz 1 João 5:17. Aqui ele usa adikia, lá Paulo usou adikian. Então, nós estamos falando sobre o pecado aqui. É sobre isso que Paulo está falando. E ele...
usa os dois termos, impiedade e injustiça. Nós não podemos falar a respeito disso hoje, mas vamos falar outro dia. Ele diz que há algo que leva o homem a suprimir a verdade, que é o pecado que habita em nós. O pecado repele a luz da verdade e ele corre para a escuridão da mentira. Jesus disse que os pecadores não são vítimas da escuridão ou vítimas do pecado. Jesus disse que os pecadores são amantes da escuridão. Ele diz assim em João 3,19: a luz veio ao mundo e as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Então o pecado, por natureza, ele inclina e capacita todos os homens a suprimir a verdade. É o que Paulo está dizendo. Que verdade o pecado odeia? Que verdade o pecado faz todos os homens suprimir? Que verdade é essa? A razão está no versículo 19, pela qual nós sabemos que o homem detém a verdade. Qual é a razão? Por que ele suprime a verdade? Porque o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, porque Deus tem mostrado a eles, a todos os homens. Então, o conhecimento de Deus é repulsivo para o pecado que habita no homem. Assim, Paulo diz que este conhecimento que é suprimido não é uma desculpa para ninguém. Então ele diz no versículo 20 e 21, então eles ficam indesculpáveis, porque tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Então qual é a raiz de suprimir o conhecimento de Deus? É o desejo de evitar glorificar a Deus em tudo e de dar graças a Ele. É por isso que o pecado suprime a verdade no coração do homem. O pecado não gosta de Deus ser glorificado. E o pecado não gosta de que Deus receba todo o crédito em ações de graças. O pecado odeia glorificar a Deus e o pecado odeia agradecer a Deus por tudo. Sabe, o homem foi criado para a glória de Deus. Então o pecado é o oposto. Então impiedade e injustiça, que Paulo falou a respeito de pecado, apesar de a gente não poder falar sobre as duas coisas de maneira diferente, como queremos falar outro dia, a verdade que é detida pelo pecado, em impiedade e injustiça, é a verdade de que Deus é infinitamente digno de toda glória e que Deus é infinitamente digno de toda ação de graça. É isso que todos os homens estão suprimindo em seus corações. É isso que todos os homens odeiam. Mas o pecado não apenas é um odiador, ele é um amante. Ele não apenas o pecado que está por baixo de todo o pecado, ele não é só um odiador de que Deus receba a glória e a ação de graças. Ele é um amante. Então ele suprime a verdade e ele abraça a mentira. Então no versículo 22 e 23, Paulo diz, dizendo-se sábios, se tornaram loucos. Isto é, quem? Aqueles que detêm a verdade em seus corações, tolos que ficaram na escuridão. Se tornaram loucos e trocaram a glória de Deus, que ele odeia, a glória do Deus imortal por imagens. Ou seja, nós enterramos a verdade de que Deus merece toda a glória, transferimos essa glória para outras coisas alternativas e nós amamos. Ou seja, nós não ficamos no vácuo. Quando o verdadeiro Deus é rejeitado, as imagens são abraçadas. Trocaram a glória de Deus por imagens. O pecado odeia o Deus verdadeiro, mas não deixa no vácuo. Ele ama os substitutos de Deus. Ele quer glorificar os substitutos de Deus. Ele quer exaltar como digno de glória e reverência os substitutos. Por isso que a Bíblia diz, você não pode amar a Deus e ao dinheiro. O pecado, ele odeia dar glória e ação de graças a Deus. Por exemplo, ele quer que você dê glória e ação de graças ao dinheiro, dizendo, o dinheiro merece a glória e merece a minha gratidão, porque ele me dá as coisas que eu quero. Essa é a raiz do pecado, é substituir Deus. Nenhuma época é diferente, a nossa época é cheia de imagens, de adoração, de deuses, de ídolos culturais,
Então veja como Paulo descreve agora a relação entre esse intercâmbio. Nós suprimimos o verdadeiro Deus e abraçamos os deuses substitutos. Há algo em nós que odeia dar a glória a Deus e odeia ser grato a Deus, mas ama dar glória e ser grato a coisas que não é Deus, os substitutos. Então no versículo 4 ele diz: por causa disso, porque isso é verdade sobre todo homem, Deus os entregou à concupiscência, ao desejo de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Por causa dessa troca, porque o pecado odeia que Deus receba a glória, e o pecado no homem, o pecado por baixo de todo o pecado, não é? E odeia que Deus receba a graça, Deus os entregou. A impiedade, então, Deus tira as mãos e a impiedade e a injustiça reina. E o coração do homem vai numa vida de desenfreado pecado. Para que você não perca a conexão entre o versículo 23 e 24, que a raiz de suprimir Deus e trocá-lo por essas imagens, suprimir o que de Deus? O que o pecado odeia em Deus? O pecado que habita no homem é que ele receba toda a glória e a ação de graças. Então a raiz de suprimir Deus e trocar ele por imagens, Paulo afirma então, para você não perder a conexão, no 24, ele já falou isso no 23 e 24, agora no 24 e 25 ele faz de novo: por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Mas para que você não esquecesse por isso dele, ele diz: porque trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas no lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Ou seja, o desejo de seus corações para desonrarem os seus corpos entre si, em toda lascívia sexual, Deus os abandonou a isso, por causa disso. Por causa de suprimir a verdade de que Deus merece toda a glória e ação de graça, porque eles mudaram a verdade de Deus em mentira, Paulo diz, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Então o pecado odeia a verdade de Deus e suprime essa verdade de que Deus é digno de toda a glória e de ação de graça, e troca ele por imagens, por aquilo que o pecado venera, por coisas que Deus criou. Então o pecado gosta de adorar, servir a criatura e não o Criador. Essa é a raiz do pecado. É a mesma coisa que a gente viu em João. É por isso que Paulo diz que não importa como você trocou a criatura pelo Criador. Paulo diz: eu tirei Deus do trono através da obediência. Agora eu controlo Deus. Aquele pela desobediência. Portanto, não há diferença. Eu olho para aquela pessoa quebrando todas as regras mais imundas e eu vejo que o que eu fiz é a mesma coisa que ela fez. A nossa relação com Deus é a mesma. Nós tiramos a glória de Deus e colocamos na criatura, eu em mim, na minha justiça, na minha capacidade de controlar Deus, porque eu sou um cara obediente, e Ele trocando por aquelas outras coisas. Nós estamos fazendo a mesma coisa, e só no caso de nós perdemos a conexão entre o 24 e o 25, e perdemos a conexão entre o 23 e o 24, o 24 e o 25, Paulo repete no 25 e 26, ele não quer que você perca isso. Serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre, amém. Aí ele diz assim, ligando no 26, ele sempre quer ligar por causa disso, porque serviram a coisas e seres criados no lugar do Criador. Por causa disso, ele vai dizendo: Deus os entregou a paixões vergonhosas, e até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Por esta causa, por esta razão. Que causa? Porque suprimem a verdade que Deus é digno de toda a glória e ação de graça. Deus os abandonou a paixões infames, a enxurradas de paixões infames. A raiz é que o pecado odeia a verdade sobre Deus, adora, serve e ama os substitutos de Deus. Então, por favor, você perdoe Paulo, porque parece que ele está exagerando, mas ele quer que você veja a raiz da depravação por baixo do pecado, para que você entenda que não é quebrar aquelas regras, que há algo muito pior por baixo que está motivando tudo isso, e que motiva os homens mais morais
e os mais imorais no mundo. E ele diz, não há diferença. Então, pela quarta vez, não apenas a conexão entre o 24, o 23 e 24, 24 e 25, 25 e 26, no versículo 28 ele repete, além do mais, visto que eles desprezaram o conhecimento de Deus, aquele conhecimento de que Deus é digno de toda a glória e ação de graça, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Então, porque eles desprezaram o conhecimento, edokimação, a palavra, né, que ele usou. Eles não aprovaram Deus, eles viram esse conhecimento, mas eles não gostaram disso, eles não gostaram de Deus receber toda a glória, de Deus receber toda a ação de graças, eles reprovaram o conhecimento de que Deus é digno disso, eles não aprovaram ter o conhecimento de Deus, a verdade que Deus colocou e que vem de todas as direções da criação e dentro do próprio homem. O que Paulo está dizendo é que o homem disse para Deus quando essa verdade chega a ele, eu não aprovo você, eu não quero você, eu não quero dar glória a você, eu não gosto de você, eu não vou deixar você entrar como parte do meu conhecimento. Então nós suprimimos essa verdade. Então Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer o que não deve ser feito, não é? Porque preferem a mentira à verdade, diz o versículo 25. E trocaram Deus pelas imagens do 23. Então Deus os entregou uma disposição mental reprovável. Então, uma disposição mental reprovável, no original, uma disposição mental depravada. É disso que vem a depravação total. Não importa o que o homem está fazendo. É porque há um pecado por baixo de todo pecado. Há o pecado, assim. Então, sem a graça redentora por meio de Cristo, nós somos entregues à depravação das nossas mentes. Eu quero tirar Deus do trono como um fariseu, como Paulo queria, através da obediência, ou como uma prostituta, mas não há diferença. Então, o segundo termo crucial, para praticar o que não devia ser feito, Deus os entregou uma mente depravada para fazer o que não deve ser feito. Essa depravação é porque eles não querem e não amam a revelação que todos receberam. Em outras palavras, a raiz do pecado é um pecador por natureza. O homem odeia Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. É isso que é o pecado. E Paulo está dizendo, quando eu obedeci a Deus daquela maneira, aquilo era uma expressão do meu ódio. Eu queria estar no trono. E aquela pessoa desobedece a Deus daquela maneira, é a expressão do ódio dela a Deus. Porque ela quer estar no trono. Nós não queremos que Deus receba toda a glória e toda a ação de graças. Portanto, não há diferença. Todos os pecados. Eu e aquela pessoa, não é que é um pouco diferente, não há diferença nenhuma. O que nós estamos fazendo, essa relação foi comutada, foi mudada. Essa é a relação. A parte inferior da pecaminosidade da natureza humana é que nós não gostamos do Deus vivo e verdadeiro. Nós não gostamos. É isso que Jesus disse. O homem viu a luz, mas amou as trevas. Nós não gostamos. Nós suprimimos a verdade que conduziria a gente a Ele, de que Ele é totalmente glorioso e digno de ação de graça. Nós trocamos sua glória por imagem, ou seja, por ídolos substitutos, coisas, pessoas, sentimentos, enfim, coisas que Deus criou. Nós desaprovamos ter Deus em nossa mente. Nós desaprovamos a verdade dele em nossa mente, nós expulsamos, nós obliteramos isso. E nós temos uma profunda e inabalável preferência convincente por todas as outras coisas que não seja Deus, que está na parte inferior de cada pecado ou de cada obediência que eu acredito ser meritória diante dele e faça ele me dever alguma coisa, e não pura ação de graças. Então Paulo diz, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A palavra a quem estão em falta. Os rontai. Nós sabemos, por exemplo, em Romanos 8,17, que se nós temos a glória de Deus como nosso tesouro supremo, nós seremos glorificados com a glória de Deus. Por exemplo, diz assim, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento, ou seja, achamos que a glória dele é tão valiosa que vale qualquer coisa, vale a morte, vale tudo, para que também com ele participemos da sua glória.
Então, qual é o foco de Romanos 3, 23? Ele está dizendo que destituição da glória de Deus, nós não fizemos de Deus o nosso tesouro supremo. Então nós estamos fora da glória dele. Todos. E a razão pela qual eu acho o apóstolo Paulo vem martelando isso é porque ele vem repetindo a verdade para ficar fixada em nossas mentes. No 18, que suprime a verdade sobre Deus. Ou no 1:21, não glorificá-lo e não agradecer-lhe. Ou 23, trocaram a sua glória por imagens. Ou 25, trocamos a verdade sobre Deus por uma mentira. Nós não estamos maravilhados com Deus. Nós desaprovamos Deus. Nós não gostamos de ter o verdadeiro conhecimento dele. Nós suprimimos essa verdade, nós não queremos esse conhecimento, nós preferimos outras coisas, porque ele não é nosso tesouro supremo. Então, nós começamos estamos destituídos da sua glória, nós não podemos acalentar, valorizar, amar e desfrutar Deus acima de todas as coisas. Então a definição de pecado é qualquer sentimento, aprofundando o que nós vimos no início, ou pensamento, ou ação, que vem de um coração que não valoriza a Deus sobre todas as coisas. Não importa se essa ação é boa ou má na comparação entre nós. Então a obediência de Paulo não era porque o coração dele valorizava a Deus acima de todas as coisas. Portanto, a ação dele era pecado. Ele tinha uma obediência pecaminosa. É por isso que ele olha para as outras pessoas que desobedeciam tudo e dizia, não há diferença. Todos nós estamos no mesmo lugar. A parte inferior do pecado, a raiz de todo pecado é um coração que prefere qualquer coisa acima de Deus. A criatura, incluindo nós mesmos, e a criação sobre Deus. É um coração que não valoriza a Deus sobre todas as pessoas e todas as outras coisas. É por isso que o primeiro pecado não é transcendente moral absoluto, era simplesmente comer um fruto. É se você valorizava a Deus sobre todas as coisas, a glória dele, e glorificasse ele em qualquer situação, e preferisse ele em todas as situações. Então o que é o pecado? O pecado é a glória de Deus que nós não honramos, é a santidade de Deus que não é reverenciada no mundo e nem no coração do homem. É um peso, é a grandeza de Deus que não é admirada, é o poder de Deus que não é adorado e louvado a cada dia, a cada manhã, é a verdade de Deus que não é buscada, mas é o que é suprimida, é a sabedoria de Deus que não é estimada. Nós achamos, eu sei o que é melhor para mim, eu não acho que essas ideias de Deus possam ser melhores. É a beleza de Deus que não é desejada por mim, como é desejada outras coisas que eu substituo. É a bondade de Deus que não é saboreada como a coisa mais deliciosa. É a fidelidade de Deus que eu não confio, eu desconfio das intenções, do que Ele quer, com o que Ele fala. É a promessa de Deus que eu não creio. Eu creio na promessa do dinheiro, eu creio na promessa do sexo, eu creio na promessa da cultura, eu não creio na promessa de Deus. É o mandamento de Deus que eu não obedeço por causa dessa coisa por baixo que motiva, e é a obediência que eu presto para estar no trono e controlar Deus. É a obediência que faz eu dizer, eu não sei porque que Deus está deixando acontecer isso, se eu vivo uma vida assim. Ou seja, aquela pessoa tirou o dedo do trono através da desobediência. Eu achei que estava no trono por causa da minha obediência. Nós dois queríamos ele fora do trono. É a ira de Deus que não é temida, é a graça de Deus que não é adorada por nós, vista como algo digno de toda adoração. É a presença de Deus que não é desejada, é a pessoa de Deus de fato que não é amada. Então, por que as pessoas no mundo podem se tornar emocionalmente e moralmente indignadas com a pobreza, com a exploração, o preconceito, o assassinato, e ainda assim não sentir nada a respeito de Deus? Nenhuma indignação, nenhuma revolta porque Deus, durante esse dia inteiro, foi totalmente desconsiderado no mundo, descrido, desobedecido,
desonrado, menosprezado por bilhões e bilhões de pessoas no mundo? A resposta é o pecado. É porque até nisso que você achou bonito no ser humano é simplesmente a troca de Deus pela criatura. Em vez que Paulo deixa claro que a essência é a raiz do pecado, em Romanos de 1 a Romanos 3. Então depois ele começa a dizer tudo que o pecado é a partir daí. Ele vai falar que o pecado reina como um rei, por meio da morte, em Romanos 5, 21 em frente. Depois ele vai dizer que mantém o domínio como um senhor, em Romanos 6, 14. Depois ele diz que escraviza como um senhor de escravo, Romanos 6, 6, 16 e 20. Depois ele diz que nós fomos vendidos ao pecado como escravo, Romanos 6, 14. Depois ele fala como uma força que produz outros pecados, Romanos 7, 8. Depois como um poder que nos prende debaixo da lei e nos mata, Romanos 7, 11. Depois como uma ocupação hostil de um inquilino que habita em nós, Romanos 7, 17 e 20. E depois como uma lei que nos leva cativo, Romanos 7, 23. É essa presença poderosa em nós, nos define até que a gente nasça de novo. Então é por isso que Jesus olhou para aquele homem que estava ali nas melhores condições possíveis, de todos os ângulos que você podia olhar, e disse: não se surpreenda, porque você vai se surpreender porque você se acha diferente, mas não se surpreenda pelo fato de eu dizer que é necessário que você nasça de novo. Paulo acrescenta em Romanos 7,18: porque nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne. Nada. O que somos para além do novo nascimento, o que somos para além da obra soberana do Espírito Santo, é a personificação da resistência e do ódio a Deus. Então Paulo diz assim em Romanos 8,7: a mente natural é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. Por quê? Porque Deus não é nosso desejo, porque nós desaprovamos Deus como tesouro supremo, e porque nós preferimos as coisas no lugar de Deus. Então o pecado é principalmente, não é o que você faz, é o que você é. O pecado dos homens não é o que eles fazem, é o que eles são. Então Paulo diz: não há diferença. Você acha que há diferença entre a prostituta e aquela pessoa, a Madre Teresa de Calcutá? Não há diferença. Vocês acham que há uma diferença entre aquele assassino ali e eu, o fariseu dos fariseus? Não há diferença. Todos nós tentamos tirar Deus do trono pela obediência ou pela desobediência pecaminosa. Nós queríamos controlar Deus, nós queríamos salvar a nós mesmos, nós achamos que Deus não era digno de toda a glória e de toda ação de graças, nós achamos que a criatura merecia glória e graças a si mesmo. Então o pecado é a nossa preferência por qualquer coisa que não Deus. O pecado é a nossa desaprovação de Deus, é a nossa troca da sua glória por substitutos. O pecado é a supressão da verdade, de que só Ele é digno de toda a glória e de ação de graças. O pecado é a nossa hostilidade do coração contra Deus, e o pecado é tudo que nós somos fora de Cristo. Tudo que você pode pensar bom e mal. Então, construção de hospitais, manter a paz, limite de velocidade, negociar a paz, curar doenças, alimentar os pobres, pagar um salário justo. Lutero, Agostinho olharam para tudo isso e disseram: olha, os seres humanos são incapazes de fazer boas obras. Eles estão, quando diz não há um justo, não há um sequer, ele está dizendo sobre um outro ângulo, não está dizendo sobre aquele ângulo homem com homem. É óbvio que só quando olha entre os homens, não avançar o sinal é bom e avançar o sinal é ruim. Mas isso não muda o status diante de Deus, porque o que está envolvido, não é? O escritor de Hebreus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Paulo coloca, isso é Hebreus 11:6. Paulo coloca de outra forma. Paulo diz assim em Romanos 14:23: tudo que não procede da fé é pecado. Ou seja, a fé que ele está dizendo aqui é a fé salvadora que nos liga a Cristo, que faz de Deus o nosso bem supremo e digno de toda a glória, aquilo pelo qual Deus devia ser. Então, é óbvio que só pelo padrão humano, quem comete adultério está fazendo algo ruim, quem não comete adultério está fazendo algo
se não cometer adultério não vem de um coração que tem um amor por Deus como seu maior tesouro, esse ato de castidade não é uma expressão de amor a Deus. Não é uma maneira de expressar o valor infinito de Deus, glorificar a Deus e mostrar que Ele é digno de toda a glória e ação de graças. Assim, desonra a Deus, porque apesar de parecer ser um ato bom, ele é feito no mesmo espírito de inimizade. Deus é negligenciado, ignorado, e Ele não foi o fator decisivo para não fazer aquilo. Nesse sentido, o fruto do coração não é bom, apesar do ato em si ser. Então é isso que está Agostinho, Lutero, alguns puritanos dizem: onde Deus não é honrado, algo básico está errado, estragando o que de outra forma seria bom. Seria bom, mas Deus não é honrado nisso, então isso que era bom se torna mal. Então isso requer uma radical centralidade de Deus em nossas vidas, quando você entende a radicalidade daquilo que o pecado é. Então não importa o que o homem fez, Paulo e o ladrão, a prostituta. Em seguida, se a bondade de Deus é ignorada, se a sabedoria de Deus é ignorada, se a verdade de Deus é ignorada, se a generosidade de Deus é ignorada, se a glória infinita de Deus é ignorada, se Ele não é o ser desejado por trás daquele ato, se a glória de Deus não é a definição final como bem onipresente em todas as coisas que eu faço, então aquilo é mal e não é bom, e não há diferença. Então Paulo teve que passar por uma reorientação maciça na sua mente, quando ele foi convertido. Em Filipenses 3, 6 e 8 ele diz: segundo a lei eu fui irrepreensível, mas o que eu tinha por ganho eu considerei por perda por causa de Cristo, eu considero como esterco para que eu possa ganhar Cristo. O que ele está dizendo é o seguinte: aquilo de bom que eu fiz, até aquelas coisas boas, corretas, eram lixo, quando eu descobri que elas não estavam em Cristo, não foram feitas em Cristo. Essa é a nova reorientação que ele teve, é por isso que ele pôde olhar e dizer: não há diferença. Quando eu fiz tudo na minha vida fora de Cristo, que me leva de novo a ver Deus como bem supremo, final, recebedor de toda a glória, ação de graças, e nenhuma glória, e nada voltado para a criatura, e tudo para o Criador. Eu descobri então, como está em Romanos 14, 23, que tudo que não é por fé é pecado. Ele está falando sobre a fé salvadora, essa compreensão de quem foi regenerado e está em Cristo. Tudo que não é feito aí é pecado. Ou seja, a fé salvadora é a fé que é um receptor de Deus em Cristo, como o nosso Salvador, que nos coloca de novo no lugar de ver Deus como o tesouro supremo das nossas vidas e valorizar Deus sobre todas as coisas. Não preferir nada acima de Deus, isso torna a graça e as doutrinas da graça fáceis de entender. Você entende? Porque não é que pode ser a graça de Deus e a minha justificação pela fé fundada em 99,9% no que Deus fez e em 0,1% no que eu fiz, porque não existia nenhuma boa obra em mim. Não é que não existe boa obra suficiente para salvar alguém. Não é que por mais que alguém faça boas obras, elas não vão ser suficientes. É porque não existe boa obra fora de Cristo. Não existe nada como você possa compensar. A questão não é que você não pode fazer o bem o suficiente para compensar o mal que você faz diante de Deus. A resposta é que ninguém faz o bem nunca. Ninguém nunca faz nada para a glória de Deus, de fato. Porque a essência do pecado é uma relação comutada, uma relação mudada. E alguns fazem isso através da desobediência, e muitas vezes através da obediência pecaminosa. E você começa então a perceber que muitas pessoas falam sobre o amor para com os homens de tal maneira que Deus sai fora da imagem. O cristianismo social nada mais é do que o humanismo, com palavras roubadas do cristianismo. E é possível você começar a justificar sua vida exclusivamente com base no quão bom ou bem você faz para os homens. E gradualmente, a igreja com o mundo, né, entre
a diferença entre um cristão e a ética humanista da sociedade desaparece. Não porque o humanista ficou centrado na glória de Deus e em tudo dar graça a Ele, mas porque os cristãos ficaram centrados no homem como humanista. E isso é exatamente o que é o pecado. Portanto, existe a desobediência pecaminosa e a obediência pecaminosa. E só existe uma boa obra aceitável em quem está em Cristo, em quem 100% é resultado do que Cristo faz e tem agora Deus como seu tesouro supremo. E Deus é a razão dos atos corretos. Paulo diz: eu fiz tudo certo, mas era para mim estar no trono. E a verdade disso é que quando uma coisa dá errado na vida, logo começa a perguntar: por que Deus está deixando de fazer isso? Eu fiz isso, eu obedeço. Era uma obediência pecaminosa. Eu achei que estava no trono através da minha obediência. Como aquele que desobedece tudo acha que está no trono. Essa é a essência do pecado. Há algo por baixo de todo o pecado que odeia Deus. A essência do pecado é o que o homem é, não o que ele faz. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Semana que vem eu quero falar sobre isso mais um pouco. Aqui em Romanos 1 ainda. Nós precisamos ter definições certas. Porque sem a definição certa de pecado, todas as outras definições vão estar erradas. Todo o cristianismo falsificado. Vamos orar. Me guiarás pelo vale escuro, e na dor tu serás meu doce refúgio, meu pastor, a ti sempre sigo em paz. Morto fui, mas vivo estou sem fim. Em Jesus tudo consumado foi. Vou viver pra te amar.